Vamos falar sobre isso com Miriam Leitão, sobre esse que é o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Miriam, bom dia. É um vazamento de óleo que ainda não foi explicado. Sabe-se que o óleo provavelmente foi fabricado na Venezuela, mas quem estava transportando, como que vazou, ainda não se sabe. Mas o que aconteceu depois desse vazamento foi uma sucessão de erros na contenção, na limpeza, até se chegar a esse ponto. Exatamente, Ana. A primeira coisa que tinha que ter acontecido é acionar o Plano Nacional de Contingenciamento nesse momento, né? Plano de contingência, na verdade. Esse plano de contingência existe na lei. Então, era só acionar o plano de contingência. E existe também um comitê que exatamente trata de casos como esse, casos de poluição de óleo no mar. Porque o Brasil é um grande produtor de petróleo no mar, ele tem que ter esse comitê. Pois esse comitê foi extinto com todos os outros conselhos que o governo extinguiu logo no começo, assim que chegou. Então o governo está muito preocupado com o desmonte e não construiu instituições e instâncias para esse momento. O órgão do Ministério do Meio Ambiente que cuida disso, ficou sem chefe durante 6 meses nesse ano. E só depois de 35 dias após o início desse desastre, dessa tragédia, é que foi nomeado alguém. Então, o governo desapareceu, exatamente porque ele desmontou os órgãos pelos quais ele atua. Claro que a Marinha esteve lá, porque a Marinha também é a maior autoridade no mar. Ela estava lá. E ela tem que fazer essa investigação de onde vem o mar. Mas são duas frentes de batalha. Claro. Uma é de onde vem, o que aconteceu. E a outra é como limpar imediatamente. Então, nisso aí, o governo foi absolutamente omisso, demorou demais. Chega agora o Exército, mas, enfim, tudo demorou demais a acontecer e a tragédia aumentou. A tragédia aumentou nas praias, na poluição, na morte dos animais marinhos, atingiu áreas de berçários de animais, como os manguezais, os recifes. Tudo isso foi longe demais porque o governo não agiu. Ele ficou preso, como sempre, na sua briga ideológica. Essa que é sempre a preocupação principal do governo. E, Miriam, a gente abriu aqui o Bom Dia Brasil com depoimentos de voluntários. Fizemos questão de mostrar isso aqui hoje, porque são os voluntários que estão, desde o primeiro momento, fazendo a diferença no combate a essa crise. Exatamente. Os voluntários emocionam o país, a gente se preocupa, o país inteiro está preocupado com eles, mas é impressionante como eles se mobilizaram instantaneamente, que é como o governo tinha que se organizar, instantaneamente. Os voluntários foram para lá, abriram mão das coisas que estavam fazendo e saíram limpando as praias, tentando proteger o litoral brasileiro, tentando proteger o Brasil. O fato é que, durante muito tempo dessa crise, o Nordeste ficou sozinho com o Nordeste. O Nordeste sendo salvo pelos nordestinos, pessoas comuns que foram para lá, organizações e pessoas e voluntários que se organizaram imediatamente. Isso é preocupante pelo que a gente mostrou aqui no começo desse jornal, pelos riscos que eles estão correndo agora e que podem carregar por muito tempo. O Ministério da Saúde está dizendo que vai monitorar a saúde deles. Cadê o cadastro deles? Onde é que eles estão? Quando a gente procura o governo, muito frequentemente o governo, tanto o Ministério do Meio Ambiente, que é o principal, não tem nada a dizer, né, diante disso. Então, é uma tragédia que o Brasil está vendo que está acontecendo, em que o Nordeste está lá sozinho, sofrendo suas dores e o governo chegando de forma errática e de forma atrasada. E numa crise ainda longe de acabar, vimos hoje mais 2 praias contaminadas, a gente, claro, numa região que ainda não tinha sido atingida, a gente, claro, vai continuar acompanhando e cobrando uma maior assistência para essa luta aí contra essas manchas ambientais, essas manchas de óleo lá no Nordeste. Obrigada, viu, Miriam? Quando se fala dessa questão desse desastre ambiental, ainda ontem a gente via o vice-presidente da República dizendo que nem a NASA descobre de onde danado vem esse óleo. Qual é a leitura que o senhor faz? O senhor acredita em quê? Isso é ecoterrorismo? É navio pirata? Foi um navio pirata? É um vazamento? Foi proposital? Que diabo foi isso, hein? Olha, proposital não foi, porque isso é uma riqueza. Então foi um acidente qualquer, certamente não é tão difícil de pesquisar, não. Você tem o registro por satélite de todos os navios que passam na costa brasileira dia a dia, hora a hora, de noite, de manhã e de madrugada. Você tem, se for um navio pirata, tem um registro do satélite. Se não for um navio pirata, porque com uma carga de petróleo dessa, ele embarcou em algum lugar. Também tem poucos lugares onde pode embarcar o petróleo, ou desembarcar o petróleo no rumo do Brasil.
Depois você tem as linhas das correntes. Então a corrente vem para cá, a corrente vai para lá, os etos, etc, etc. Tudo isso, se tivesse um mínimo de dedicação, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira descobre isso ligeiro demais. A Marinha, o Serviço de Inteligência da Marinha, tem a obrigação de saber disso em poucas horas. E a gente vai ficar esperando que resolva logo isso, que você não imagina, deve estar acompanhado à distância, evidentemente, que esse estrago todo que está sendo feito aqui pelo litoral, com municípios tendo meu irmão, eu moro muito aqui, prejuízo. Eu moro aqui, eu moro em Fortaleza, estou lhe falando agora de Fortaleza. Você imagina a quantidade de gente que cancelou visita aqui, porque não é só a porcaria que já aconteceu, é a versão que está tudo pesteado. Então o prejuízo, o emprego do nosso povo, garçom, taxista, artesão, restaurante e tal, é um desastre completo. Me dá vontade, às vezes as pessoas dizem que eu sou bocão, mas uma coisa dessa é uma canalice sem explicação. Se o senhor fosse o presidente da República hoje, qual seria a sua atitude diante dessa catástrofe? Primeiro dia, tomaria um avião, desceria em Recife, eu desceria em Natal, pegaria um helicóptero da Marinha, percorreria o litoral descendo, conversando com as pessoas, e obrigaria todos os serviços de Marinha e Exército, etc., em coordenação com os governadores de Estado, a fazer um grande programa de recuperação disso urgente, faria uma campanha internacional de publicidade esclarecendo que isso não está prejudicando a totalidade dos coisas, identificaria os pontos onde estão livres para reordenar, e em qualquer circunstância exigiria cooperação internacional para descobrir os responsáveis e cobrar deles a indenização por tudo isso.